Pessoal, dá uma olhada aí nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês, eu fiz mais de 100 mil reais em vendas pela internet. E com isso, eu consigo viajar pelo mundo. Hoje eu tô aqui em Ushuaia, na Argentina, esquiando. E você também pode fazer isso. Quer saber como? Clique no link na descrição que eu vou te ensinar. Eu era repórter que cobria clube. Eu tenho muitas curiosidades sobre métodos de recuperação de jogador, métodos de manutenção de preparo físico, a forma como o Jesus convive e se relaciona com os jogadores do Flamengo. Eu tenho... E essas curiosidades são perguntas sem resposta, né? Porque é tudo muito fechado. E eu não estou nem criticando ser muito fechado, porque é uma prática mundial, né? Eu acho que o Flamengo hoje é tão fechado quanto o Real Madrid, quanto o Barcelona, quanto o Benfica, enfim. Não é nem uma crítica. O Guardiola também é tudo misterioso, né? Em torno dos métodos do Guardiola no Manchester City. Então, assim, mas, assim, seria muito interessante aí uma pauta para os meus colegas jornalistas tentar desvendar, né? Como é que o Flamengo está conseguindo fazer tudo tão diferente dos outros. Não é só o jogo em campo, é tudo muito diferente. O case, né? Vamos usar a palavra da moda. O case todo completo é muito referência. Essa recuperação do Arrascaeta, por exemplo, gente, como é que eles conseguiram isso? Entendeu? Que método é esse? E tem uma outra curiosidade que eu adiciono a isso, será que está existindo internamente uma transferência de know-how para formação, transferência de conhecimento para a formação de novos técnicos futuros com esse entendimento de futebol? E será que a gente vem aqui para responder, mas nesse caso tem muita pergunta porque é muito fechado, né? Tudo muito fechado. Será que o Flamengo está preocupado em espalhar para as suas divisões de base os métodos bem-sucedidos do Jorge Jesus? Será que vai virar uma cara, né? Já se conseguiu pensar nisso? Como o Barcelona faz, né? Que é tudo... O Ajax, o Barcelona, você tem uma identidade de clube que perpassa todas as categorias de base. Tem muita gente angustiada com a questão do Jorge Jesus. Mas ontem o Gilmar Ferreira estava aqui com a gente e fez uma lista das novidades que o Jorge Jesus está trazendo para o futebol brasileiro, quebrando alguns paradigmas, assim, né? E uma delas me deixou encucado, assim, fiquei pensando, eu até fiz uma argumentação na hora e depois continuei pensando sobre isso. Uma delas seria o fim da comissão técnica permanente, porque aí você traz um técnico que tem todo mundo alinhado ao trabalho dele. Isso é muito legal em lugares onde você tem projetos longos para treinador. Estabilidade, totalmente. Se o Klopp vai para o Liverpool e leva a galera dele toda, ele vai ficar lá... Você sabe que esse pessoal vai ficar lá por... É o quê? Já são 4 anos agora. O Guardiola diz que são 4 ou 5 anos também que ele gosta de ficar, né? Se o Wenger levou a turma dele toda pro Arsenal, teve gente que se aposentou no meio do caminho, Foi né? o Ferguson. Enfim, se o Ferguson levou a galera dele. Agora, no Brasil, para a gente fazer isso, aí você vai você vai exigir uma quebra de paradigma muito maior. Sem dúvida. Porque se a gente chegar à conclusão de que o técnico tem que vir com a equipe toda, como já aconteceu no futebol brasileiro, né? Recentemente é que a gente tinha se convencido de que era melhor, como a gente muda muito de técnico, era melhor mudar só o técnico. Se eu não me engano, o resto da no tricampeonato do São Paulo, o Muricy, ele era um técnico contratado de uma comissão técnica permanente. Eu acho que tinha isso, por exemplo. Tinha aquele... Meu nome dele, gente, o auxiliar. Milton Cruz, né? Que foi auxiliar, exatamente. Muito tempo. Não, porque se você vai abraçar esse projeto... Não, tudo bem, para trazer um cara como o Jorge Jesus, você tem que trazer o João de Deus, né? Esse é o que a gente sempre lembra por causa da quebra de hierarquia, né? O Vanderlei Luxemburgo, para onde vai, leva o Antônio Melo, não é isso? Já teve lugar que não levou recentemente. Murtosa, Filipão, né? O Filipão também agora abandonou o Murtosa nessa última ida do Palmeiras. Mas não é só isso, é uma equipe muito grande. O Jorge Jesus veio com mais 6 ou 7. A gente contou outro dia, tem 40 pessoas, né, a comissão técnica o futebol do Flamengo, né? O departamento de futebol tem tipo 40 pessoas na comissão, mais ou menos. O pessoal se você já traz 6 ou 7 para os cargos-chave, você está fazendo uma mudança grande. Você vai fazer isso 3 vezes por ano? Primeiro, o que isso custa. E segundo, que é assim, você está voltando para o zero. Bom, veio a turma do Jorge Jesus, legal. Pô, o trabalho agora é diferente, fisiologia, todo mundo mudou. Aí, Jorge Jesus foi embora. Aí ele levou o João de Deus, levou a galera dos apóstolos todo mundo. Não, e tem esse nó no caminho do Flamengo. Traz mais um monte de gente para começar tudo do zero. E tem até onde... Com as informações que a gente tem essa agenda no caminho do Flamengo, porque o contrato do Jorge Jesus é até o meio do ano. É o meio do ano. Porque o contrato, acho que fizeram o contrato pensando na temporada europeia, A imprensa portuguesa, uma vez por semana, mais ou menos, solta uma matéria dizendo que ele está com saudade, que ele quer voltar para casa, que não passa do fim do ano. Então, assim, se não passar do fim do ano é até melhor. Para o Flamengo?
pensando na não permanência, vamos botar aqui... Tá bom, não vai ficar mesmo. Não vai ficar. Jeito. É melhor ir embora no fim do ano do que no meio do ano que vem. Porque no meio do ano que vem é no meio da Libertadores, porque o Flamengo, obviamente, vai estar na Libertadores do ano que vem. Então é no meio da Libertadores, é no meio do Campeonato Brasileiro, que você vai ter que começar um trabalho. Então, assim, o Flamengo tem que resolver agora no fim do ano, nesse momento agora, de fim de temporada no Brasil, se o Jesus fica até o fim do ano que vem ou se troca no... Mas, ao mesmo tempo, o Jesus chegou nessas condições. Meio do ano, tudo bem que tinha Copa América e tal, mas, enfim, foi... Ele é o próprio anti-exemplo disso aí, né? Não, mas ele é um anti-exemplo pro bem, né? Pro bem, totalmente. E é fora da curva. É fora da curva. E você imagina o homem de coragem, tem que ser um homem de coragem, para pegar o Flamengo depois do Jorge Jesus, né? Porque olha onde está o sarrafo. Olha onde está o sarrafo. Bom. Eu sugeriria de técnico do Flamengo a Simone Biles, porque esse sarrafo aí é para Simone Biles. É verdade. Eu acho que, inclusive, pro futebol brasileiro todo, né? Se ano passado a referência que o Palmeiras tinha deixado pra gente era do técnico paizão, que tinham 2 times, que controlava, que não tinha um futebol muito sofisticado, e que, inclusive, o Flamengo buscou com o Abel, agora o parâmetro é absolutamente diferente, muito mais sofisticado. Outro dia eu liguei para o meu professor Carlos Eduardo Mansur para perguntar para ele o seguinte: na Europa, em que tamanho fica o Jorge Jesus? A velha história das prateleiras. Qual prateleira? Em que prateleira está o Jorge Jesus? Segundo o Mansur, na Europa, na terceira. É que ele não chamou a atenção do mercado internacional. Né? Então, assim, um técnico de terceiro escalão na Europa chega no Brasil e torna... Se eu sou técnico no Brasil hoje, eu tenho vergonha de sair de casa. Provocação agora para vocês da imprensa. Por não? Vocês também têm que mudar a forma de ver futebol, porque o Flamengo do Jorge Jesus está sendo analisado também em Portugal, né? E viralizou, vocês já receberam nos grupos de WhatsApp, incrível, o vídeo do nosso colega Pedro Bolsas. Sim. Ele é analista do Canal 11 de Portugal e explica como o Flamengo explorou a bola parada para vencer o Grêmio. Vamos rodar. Estamos aqui então com um livre lateral. Há aqui algumas decisões que são preciso tomar. Desde logo, quem é o jogador que vai aparecer a finalizar e onde é que esse jogador vai aparecer a finalizar. E de que forma é que a restante equipa colabora para que o jogador que vai finalizar tenha boas condições para o fazer. Ou seja, se finalizar, se aparecer a rematar sozinho, sem oposição, bem enquadrado com a baliza, é mais fácil fazer golo do que se tiver que ganhar a bola no ar a um adversário. E o que nós vamos ver aqui é que o Grêmio do Renato defende estas bolas paradas com marcação individual. Deixa aqui um homem no primeiro poste, mas todos os outros estão com marcação individual. O que significa que os jogadores do Grêmio estarão onde o Jesus quer que eles estejam. A particularidade importante deste livro é este pequeno truque que cria as condições para o Flamengo. Não fez golo aqui, mas criar perigo. É que, ao contrário de alguns livros em que tu metes a bola na área e estão 4 ou 5 a querer fazer golo, não. Aqui só há um jogador preocupado em fazer golo, que é o Bruno Henrique. Todos os outros estão a fazer aquilo que o professor disse. Estão a bloquear os adversários para que eles não consigam chegar aqui. Nós vamos ver aqui o vídeo. Repara bem, o Pablo Mari bloqueia, impede os jogadores do Grêmio de virem cá. Gabigol impede e é criada aqui uma barreira e os jogadores do Grêmio são todos impedidos de vir defender então aqui à zona onde o Bruno Henrique sozinho, bem enquadrado, aparece para finalizar. Portanto, isto é um trabalho do treinador que criou estas condições para que o jogador finalizasse. É bem observado. Eu não tinha visto. Bem explicado. Muito. Tem muito didatismo. Didatização né? Também causou certo constrangimento aos coleguinhas brasileiros, no qual eu me incluo. Então, mas tudo bem, vamos adiante. Essa discussão mais complexa. Tem essa discussão, esse vídeo tem circulado muito nesse sentido. Mas vamos lá, vamos tentar contextualizar isso aí também. Eu e Aidano somos de uma geração em que falar de tática era considerado chato. Na imprensa e também pelo torcedor. Eu ainda prefiro... Existia meio que um acordo geral, assim, de que não é pra gente ficar preferindo as disso. histórias de seres humanos do que as táticas, por uma questão de preferência pessoal. Mas respeito os colegas, tenho admiração por colegas que analisam muito mais a parte tática do que os seres humanos individualmente. Mas hoje existe um apelo maior
a análise tática no futebol. Sem dúvida. Até porque também o futebol da nossa época para cá mudou. Sim, e né? Quem enxergou isso primeiro que eu saiba, de quem eu sou muito fã, foi o Paulo Vinícius Coelho. Sim. A pessoa que eu acho que pelo menos bombou isso e eu sou muito fã dele. E o Paulo Vinícius Coelho que tem uma capacidade de didatização Sim, muito grande. muito grande. Aí hoje você acabou de citar o Mansur aqui, que é nosso colega. Sim, direto. O Rafa Rezende. Você tem o Rafael Rezende, você tem o Rafael Oliveira, que saiu há pouco tempo da ESPN, foi para a DAZN, se não me engano. Isso. Então você tem hoje uma linha de jornalistas Já virou uma corrente, há muito tempo. que se dedicam a estudar tática. O Mansur se dedica a me irritar, por exemplo, quando eu falo que aquele drible ali, ele não foi porque, na verdade, um deslocou, foi pra lá, não sei o que, não sei aonde, treinou de manhã, e o meu drible ficou totalmente... Mas hoje você tem, eu acho que o PVC quebra um pouco desse preconceito que existia na nossa época, né? O PVC investe nesse modelo, diz assim, eu gosto de tática, eu vou estudar, eu vou entender e eu vou explicar. E ele foi bem aceito. Na verdade, o PVC, ele quebra Nós somos todos influenciados, a nossa geração é influenciada diretamente, eu acho, por grandes gênios da crônica esportiva, de uma época em que não se analisava tática. Se você pensar, o time de 70 é um time super tático, não é? Porque o Zagallo bota os 5, 10 juntos e tudo mais, e muda o nível de posição, e a gente era influenciado por quem? Por Nelson Rodrigues, por João Saldanha, por Sandro Moreira. Mas o Saldanha, eu li recentemente uma coletânea de crônicas dele e ele é super tático nas análises. Mas o que ficou famoso... Ficou mais com o personagem, com o João Sem Medo. Então, é o João Sem Medo, é o Garrincha que deu a caneta no Newton Santos, no primeiro treino, que nem é verdade, e a gente ficava com essas histórias do Sandro Moreira. O Nelson Rodrigues perguntando... Gente, Armando Nogueira contou isso pra gente, eu e você... Na outra encarnação do Redação Sport TV, o saudoso e inesquecível Armando Nogueira, dizendo que o Nelson Rodrigues pegava no braço dele, no Maracanã, e dizia assim, o que nós achamos do jogo? Porque o Nelson não enxergava. Entendeu? E aí ele lá contava uma história linda, uma história genial, porque ele era um gênio, e eu acho que a nossa influência vem daí, eu acho nos que seres tem muita humanos. coisa que influencia isso. Desde a explosão, um exemplo que parece que passa batido, mas a explosão dos jogos eletrônicos que você é o técnico. Boa você observação. faz o técnico. Boa observação. Muito boa observação. Outra coisa, você tem que montar o esquema tático. Você tem que montar o esquema tático. Isso, na minha geração, isso entra no nosso consciente de entender que futebol também tem isso. Você tem uma facilidade muito maior com softwares de você fazer a sua própria análise caseira e compartilhar nas redes sociais. Tudo isso facilita, a partir, inclusive, desse vocabulário que o PVC introduz, o tactiquez virar uma questão que agora eu acho que é fundamental. É muito importante a gente ter isso na imprensa. Agora, eu vou falar como roteirista que sou. Me incomoda, porém, a maneira como muitas pessoas passam esse tipo de informação. Parece que às vezes tem um empáfia de saber mais. Eu domino mais isso aqui e eu tento tornar o vocabulário para explicar isso mais complexo. E aí isso que o português me chamou tanta atenção. Isso. Nós vamos até mostrar mais um trecho dele. E aí entra aquela crítica que o Vanderlei Luxemburgo faz ao texto da apostila. Essas apostilas vêm de Portugal, esses caras começam a usar uns termos que a gente sempre usou e agora eles falam de outro jeito. O último texto que eles usam naturalmente, que a gente está botando aqui. O jogo apoiado. Agora, gente, o vocabulário do futebol muda, né? Totalmente. Não, o vocabulário que a gente usou no futebol nos anos 90 era diferente. Não, e o vocabulário muda em qualquer assunto. Claro, com certeza. Se você pegar um noticiário econômico... Eu sou motoboy aqui em Londres e hoje tem uma semana que eu tô aplicando o que eu aprendi no curso do professor João. Eu vou mostrar na tela pra você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana, 537 só hoje de vendas e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe, muito obrigado. E assim como esses, já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e transformar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.